Ok, então, gravando dia 28/9, aula de legislação processual penal, Lei 11.340, Lei Maria da Penha. E aí, só recapitulando da aula passada, para que a gente possa chegar aqui nos procedimentos do artigo 16 da própria lei, lembrando que a Lei Maria da Penha ela é uma lei constitucional, note no seu caderno, tudo isso que eu vou falar agora inicialmente vai estar nas nossas avaliações. Ela é uma lei constitucional, ela é uma lei que obedece os princípios de direitos humanos, uma lei híbrida que obedece, que tem em seu bojo tanto questões de direito administrativo, que eu não vou ficar lendo exaustivamente aqui todos os artigos, até mesmo porque não tem interesse no processo penal, quero mais passar processo penal para vocês, do que propriamente a organização da Lei 11.340. Mas que vocês saibam que ela tem organização quanto às delegacias de polícia para atendimento às mulheres, ou seja, tanto lá da Polícia Militar, que tem a Ronda Maria da Penha, que é uma política ativa, é uma política criminal, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que tem em suas delegacias especializadas mulheres como titulares, investigadoras de polícia e as próprias escrivãs, todas mulheres, ali preparadas para identificar uma violência contra a mulher e saber trabalhar com isso. O juizado especial de violência doméstica, onde normalmente são mulheres que são as juízas, promotoras, para ter um trato melhor, tentar suavizar a dificuldade ali que passa aquela vítima de violência doméstica. Tudo isso está contido na forma organizacional, na forma de organograma da Lei 11.340, que dá nova organização, tanto para a polícia, quanto para o juizado, quanto para o fórum, quanto para o judiciário, quase que a palavra sumiu aqui agora, e da nova organização quanto a isso, ok? E aí, vindo aqui para a lei, já resolvo também essa questão de processo civil e civil, que todas as lides provisórias de demanda civil também serão resolvidas de acordo com a Lei 11.340, medidas protetivas, que são as medidas cautelares, tá? Quase que um objeto novo, porque no processo penal nós temos as medidas cautelares, por óbvio, que resolvem algumas questões de violência, como, por exemplo, a própria prisão preventiva, que é uma cautelar, mas nós temos aqui as medidas protetivas, que também são cautelares, que são específicas e autônomas do Código de Processo Penal, que são as medidas protetivas de urgência. Mas aí nós temos o artigo 16, que nos fala sobre a representação e a renúncia desta representação, como eu havia iniciado a aula, que já aí é de processo penal, que a Lei Maria da Penha ela tem esse cunho procedimental penal, ela criou tão somente um artigo, que é o artigo 24A, que fala sobre crime. Então, sim, a Lei Maria da Penha é propositadamente para o processo penal, tem uma matéria penal, cunho civil, administrativo, que é a organização das polícias e do judiciário, o cunho de medidas protetivas, que é específico para a Lei 11.340, e também o respeito aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana mulher, nesta relação de hipossuficiência e de qualquer violência, seja ela violência física, psicológica, patrimonial ou sexual contra a mulher
em relação de violência doméstica, familiar e afetiva. Todas essas explicações eu já fiz na aula anterior, que também já está gravada, está lá na minha página no YouTube, que tem um link no WhatsApp para vocês, ok? Vou mandar esse link aqui também dessa segunda aula. E aí, agora nós viemos para o artigo 16, que no artigo 16 nós temos que as ações provocadas pela representação, as ações provocadas pela representação da ofendida, ou seja, exemplo que nós demos na aula passada é o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, que só se provoca com a representação da ofendida. Então a ofendida vai até a delegacia e manifesta o seu interesse de representar contra esse indivíduo. E agora, para que não tenha aquele efeito, né, a teoria do tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, né, oferece representação, renuncia, oferece representação, renuncia. Porque a Lei 11.340, veja que ela é para uma violência de determinados indivíduos em uma determinada situação. Porque pega todos os crimes de violência, ok? Como, por exemplo, uma lesão corporal. Vamos à lesão corporal como exemplo. Vou beber um café aqui, que a minha queridíssima esposa trouxe para mim. Trouxe também um pão de queijo, viu, Vera? Deixou aqui. Um suquinho de uva maravilhoso. O homem que encontra uma boa esposa, uma boa companheira, uma princesa, encontrou a jazida de ouro, viu, Juliano? Anotou aí no seu caderno, né, Juliano? Nós aceitamos, tá, professor? Tá anotado, hein? Você viu aqui como que tá o meu dia? Tá bom, que né? riqueza, hein? Que riqueza. Isso que é riqueza. E que as compras no shopping não faz, né? O quê? Eu vi a postagem que você fez. Qual postagem que eu fiz? Quem tem marido rico, passa o dia no shopping, como que é? Ah, você viu? Tem suas recompensas, viu, Velho? Mas olha ali, vamos para a aula que é para isso que vocês estão me pagando. Olha só. O artigo 16, então, quer dizer que a sintetização de um problema que nós temos da relação da vítima com o agressor. Imaginemos só que está uma mulher dirigindo na rua, e mulher é um perigo no trânsito, né? Brincadeira. Mulher é um perigo no trânsito, né? Imagine que bata no carro de um cara. Né? E esse cara levante bravo, atropelou um motoqueiro, um motociclista, esse cara levante bravo e parta para cima daquela mulher e queira bater naquela mulher agora, agredi-la. Ele agride. Veja, é uma violência contra uma mulher? Sim, é uma violência contra aquela mulher. Mas depois daquele evento ali, depois daquele acidente, talvez o cara nem tenha sofrido um dano material, muito menos um dano moral. Então aquela lide vai estar abarcada pelo princípio da insignificância da bagatela. Foi só um tombo, mas o cara ficou puto porque caiu no chão, porque foi fechado e foi lá e brigou com a mulher. Então não vai nem se estender para uma ação civil, vamos dizer assim. Certo? Mas aquela mulher apanhou, aquela mulher foi vítima de um crime de lesão corporal. Todos são encaminhados para a delegacia, ela representa contra ele, de acordo com a Lei 9.099 de 95, artigo 41, não, artigo 88, artigo 88 da Lei de Juizados Especiais. Certo? Ela representa contra ele, vai ter o devido processo legal, encerra-se ali. A mulher da Lei 11.340, Juliana, é a mulher que dorme com o cara. É a mulher que é esposa do cara. Que é mãe dos filhos dele.
né? Então, às vezes parece engraçado e às vezes parece até cômico, né? Mas quantas e quantas vezes a mãe... Isso acontece muito no domingo, né? Quando eu era polícia, eu odiava trabalhar no domingo à tarde porque é o dia da Maria da Penha. O cara enche o cu de cachaça e aí vai descontar na mamãe, né? Ou o próprio casal se embriaga e querem resolver as diferenças ali, né? Ou perdem a cabeça do que estão fazendo. E aí a mamãe liga para a polícia desloca até a residência dessa família. O cara bateu na mamãe, né? O papai bateu na mamãe, e aí liga para a polícia. E aí, ligando para a polícia vai lá. O que a polícia militar faz? O que a polícia militar sabe fazer? Conduzir para a delegacia. A resolução da polícia militar é apaziguar a situação ali e levar tudo para a delegacia para que o delegado resolva, certo? Essa é a máxima que nós temos do processo penal e em crimes de violência, certo? Mas aí a mamãe se arrepende por ter chamado a polícia e a polícia está colocando corretamente o indivíduo dentro do camburão, dentro do carrega preso ali, né, no porta-malas, que é chamado de camburão, mas é porta-malas. Está levando preso agora o criminoso para a delegacia. Veja, aí a mamãe fala, mas moço, eu não quero que prenda meu marido, era só para dar um susto. Mas que porra é essa, né? Agora a polícia é ghost, né? A polícia agora, Juliano, até a Juliana é meio feinho, dá pra acontecer isso daí. Mas a polícia agora é monstro, né? Pra estar assustando alguém. Não, a polícia encaminha pra delegacia. E lá viu o quê? Esse círculo vicioso da mamãe representando, prendendo o papai. No outro dia o papai ainda estava preso. O chefe liga pra mamãe, cadê fulano, não veio trabalhar ainda hoje? Ah, ele tá preso. Mas tá preso por quê? Ah, a gente discutiu, o senhor sabe como que é, né? Ah, novamente vocês discutiram, né? A filhinha ou o filhinho pergunta, mamãe, cadê o papai? Ah, a mamãe prendeu o papai. Então, o cara saía dali e com certeza, insuflado de ira, insuflado de raiva novamente, fazia o quê? Sentava o bordo na mamãe novamente. Então acabava virando aquele círculo vicioso de violência. Aí o legislador falou assim, não, ao invés da gente continuar com esse problema, desse círculo interminável de... Deixa eu apresentar a janela aqui. Esse círculo interminável de violência, vamos tirar então a necessidade da representação nos crimes de violência doméstica quando forem lesão corporal leve, porque a lesão corporal leve lá na briga de trânsito não precisa de representação, de acordo com o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais. E aí vem o artigo 41, então, da Lei Maria da Penha e revoga, ou seja, não revoga, derroga, não dá procedimento para a lei dos juizados, dizendo que agora ela é a lei procedimental. Então, não havendo mais necessidade da representação, ela se torna uma ação penal pública incondicionada. Ou seja, tirou da responsabilidade da mamãe, mesmo que apanhada, tenha que representar contra aquele indivíduo. Não, agora a responsabilidade é ali do delegado de polícia identificar os indícios suficientes de autoria, fazer o julgamento, a arguição de atipicidade material ou de tipicidade material e agora flagrantear aquele sujeito. Até mesmo porque nós vimos que lá no artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal, nós temos a prisão preventiva sendo decretada por qualquer crime de violência doméstica. É claro que tem alguns posicionamentos jurisprudenciais, inclusive do STJ, que falam sobre o crime de ameaça, que aí vai caber um relaxamento ou uma liberdade provisória, ok? Porém, nós temos aqui a retirada, Vera, da necessidade desta mulher agora representar nos crimes de
lesão corporal leve, de acordo com a Lei 11.340. E quando houver esta necessidade de representação, se ela quiser renunciar, como é o caso do artigo 16, quando for exemplo o crime de ameaça, que é condicionado à representação, ela agora vai ter que renunciar a esta representação em uma audiência específica, tão somente para dizer o porquê ela quer renunciar daquela representação, ok? E aí nós temos a presença do Ministério Público, da ofendida, do seu advogado, se ela quiser, e o juiz para colher ali as informações que ela venha prestar para dizer por que ela quer renunciar de sua representação. O artigo 16, queridos colegas, eu estou gastando mais tempo nele e ensinando vocês, e já ir dizendo que o que eu vou extrair dessa lei é procedimento, é processo penal, porque talvez em um concurso que você for fazer, no seu exame da ordem, na sua vida prática, já esteja lá o rol das medidas das medidas protetivas, que a gente já vai ler eles daqui a pouco, mas eu não preciso gravar, porque é um rol taxativo, tem dispositivo, que eu posso me socorrer ele na minha vida prática, que mais ou menos na vida prática o pessoal só faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nós temos crimes aí de violência doméstica que precisa tão somente do afastamento do lar, 2 empresários, um empresário ou 2 profissionais liberais, e está lá na medida protetiva alimentos. O juiz coloca lá R$300, né? R$300 de alimentos. Um é dentista, o outro é advogado. São 2 médicos, são 2 empresários. Então, às vezes, deixa passar, né? Estou falando de prática, tá? É uma crítica, mas também é um exemplo do que acontece e vocês vão ver na prática. E mesmo assim, você tem que fazer contestação de tudo aquilo, porque é tudo aquilo que está disposto, porque senão pode haver ali uma possibilidade de uma execução daqueles R$300, mesmo que não necessários, né? Só para sacanear mesmo com a outra parte. Então, enfim, o que eu quero extrair aqui desta lei, para deixar para vocês, é procedimento. Procedimento tanto que vocês vão usar para a OAB e procedimento tanto que vocês vão usar para a vida prática de vocês. O restante a gente tem como procedimento administrativo, procedimento civil, organização da lei, fundamento da lei, que eu não vou ficar fazendo uma leitura exaustiva aqui. Mas retornando aqui ao artigo 16, o artigo 16, então, ele tem 2 particularidades importantíssimas. Na prática, e eu estou indo aí para meu 9º ano de advogado, de advocacia, dessa vida jurídica, né? Mas já estive 10 anos na polícia. Nunca vi uma audiência dessa. Nunca vi. Não é que eu nunca participei, eu nunca vi. Quando uma cliente me contratou, porque voltou com o cara agora, isso eu já fiz muito, o próprio cara me contratou e levou a própria esposa para fazer essa renúncia desse crime de ameaça, irmos até o balcão, inclusive a primeira quem fez foi a minha esposa, a doutora Yasmin, ir até o balcão e falar assim, olha, essa pessoa quer renunciar. A secretária, a gestora da secretaria, imprime lá um termo, essa pessoa assina, junta no autos, os autos é enviado para o gabinete, o juiz despacha, mandando para o Ministério Público dá o parecer, manifesta, retorna os autos para a secretaria, o juiz dá o despacho terminativo resolutivo sem mérito e põe fim àquele procedimento por conta da desistência da representação, ok? Então, na prática, é isso que ocorre, tá? Você não vai fazer audiência para isso. Se fizer, talvez outros estados estejam fazendo, mas aqui é onde eu atuo, praticamente, eu nunca vi. Se algum colega... Professor, Sim, deixa eu fazer uma pergunta.
Essa desistência ela é feita quando é lesão corporal leve, não quando se enquadra em Maria da Penha. Não. Lesão corporal Não? leve, não. Acabei de falar. Lesão corporal leve é ação penal pública incondicionada. Por quê? A lesão corporal leve, artigo 129, caput, está lá. Lesão corporal. Vamos abrir o código para eu não ficar fazendo ilações. Peraí. CP. Não, eu queria entender essa desistência. Quando que ela pode ser feita? Vou explicar agora. Isso que eu me pergunto. Vou explicar agora. Obrigada. 129. Vamos lá ao 129 do CP. Olha aqui. Ótimo das aulas com computador é isso, né? Que a gente pode ir lá onde a gente quer ir. Olha ali. Artigo 129, Vera, presta atenção. Acorda aí, não dorme não. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E aí eu lembro de ter dado aula para vocês lá em Penal 3 e Penal 4 e dado uma dica para vocês. Toda vez que a legislação não falar sobre o tipo de ação penal, ela sempre será, aí você respondeu aí, pública incondicionada, professor. Ele deu uma risadinha de canto de boca, porque você sabe e você aprendeu. E aí, aqui nós olhamos todo o artigo 129 e não vemos nada de representação e absolutamente nada sobre tipo de ação penal, certo? Passa o olho aí no seu artigo 129. Só que a lei 9.099 de 95, a lei dos juizados, fala lá em seu artigo 88. Vamos ver se eu estou errado. Artigo 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação. Olha aqui, a legislação agora falou. Mas é legislação especial, professor. Sim, legislação especial complementa o Código Penal. Então, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leves e culposos. Então, ok. Esquece um pouquinho o artigo 16, Vera. Esquece um pouquinho ele aí. Então, artigo 129. Não falou sobre o tipo de representação. Ok. É porque aqui nós temos um conflito de legislações que talvez causou essa dúvida. O artigo 129 não fala sobre o tipo de ação. E aí, quando não fala do tipo de ação penal pública incondicionada. E aí, para desafogar o judiciário, para dar uma celeridade maior, tiraram o quê? Os crimes de menor potencial ofensivo, aos quais estão a lesão corporal leve e lesão corporal culposa, que serão agora processados mediante uma representação e no juizado especial. Entendeu? Alguém que levou uma surra no trânsito, uma mulher que levou uma surra no trânsito, apanhou porque derrubou um motoqueiro, vai ter que ir na delegacia e representar, e aquele processo vai ser de competência dos juizados especiais. Ok? Ponto. Isso para lesão corporal leve, porque a lesão corporal grave e gravíssima são ações penais públicas incondicionadas. Ok? Vou fechar aqui agora a lei dos juizados especiais. Então, eu tenho que lesão corporal leve e lesão corporal culposa é condicionada à representação e necessita e é dos juizados especiais, exceto a lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte, que elas serão de ação penal pública e incondicionada. Ponto. Vou fechar aqui agora também o Código Penal. Agora, eu vou ali no final, nós estamos falando de lesão corporal por enquanto, tá, Vera? Espera um pouquinho aí. Vou aqui para o final da lei, a Lei Maria da Penha, e fala no artigo 41, se eu não me engano. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Então, ou seja,
a Lei Maria da Penha não aceita os procedimentos do juizado especial. Mas foi o que eu disse. Hã? Mas foi o que eu disse, professor. Sim, correto. Mas deixa eu evoluir aqui então. Ok. Foi o que você disse, mas você ficou na dúvida por conta da audiência. A audiência não vai servir Para Maria da Penha. Não, ela é para Maria da E aí? Penha. A audiência não vai servir para lesão corporal. Entende? A lesão corporal agora volta a ser pública e incondicionada. A lesão corporal é uma caixinha específica desta lei. Vamos novamente. Artigo 129, em seu caput, não fala sobre o tipo de ação penal. Aí vem a lei 9.099 e fala, vai ser pública condicionada à representação e juizado especial. Beleza. Porém, se for violência doméstica, agora será pública incondicionada, ou seja, não precisa da representação da vítima e será do juizado de violência doméstica, da vara de violência doméstica. Ponto. Resolvida essa parte de lesão corporal. Quando nós falamos de crimes condicionados à representação, vou abrir o Código Penal aqui novamente. Quando nós falamos de crimes condicionados à representação, como é o artigo 147, aqui, ameaça, ameaçar alguém por palavras escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Olha o parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, beleza. Esse é o status quo da lei. Se proceder somente mediante representação. Então, uma ameaça em violência doméstica vai se proceder mediante representação. Então, a vítima tem que ir lá e falar assim, eu quero representar contra meu marido. Ótimo. No crime de ameaça. Aí, daqui uns dias, ela se arrepende. Ah, bom. Então, ela se arrependeu. Existe possibilidade de renunciar a esta representação? Sim, existe. De acordo com o artigo 16, que é a ação, que é uma audiência específica para os crimes condicionados à representação, considerando e lembrando ainda que a lesão corporal de qualquer natureza não cabe retratação na Maria da Penha. Professor, se uma mulher apanhou no trânsito, representou e agora quer retratar, quer renunciar, ela pode? Pode. Porque ela pode, antes é óbvio do recebimento da denúncia. Ela pode se retratar, pode inclusive haver, de acordo com o artigo 520 do CPP, uma conciliação, ok? As duas partes transigiram, se consideraram, brigaram numa cachaça braba no domingo, foram lesões corporais leves, recíprocas, que inclusive vai dar uma privilegiada. Aí lá na delegacia o povo fala, não, beleza, vamos deixar isso por aqui. Então pode haver uma renúncia da representação, desde que não seja em Maria da Penha. Maria da Penha não comporta representação de lesão corporal. Em hipótese alguma, sempre teremos ação penal quando falar de violência doméstica, lesão corporal, seja ela leve. Na ameaça, por ser um crime condicionado à representação, aí sim cabe a possibilidade da renúncia e da retratação da ofendida. Eu não sei se era essa a sua dúvida, Vera, ou se eu consegui responder. Em primeiro momento, causa uma estranheza, porque a gente tem que utilizar 2 ou 3 legislações para tentar resolver isso daqui. Ficou claro? Se não ficou claro, eu explico de outra forma.
Não, sim, professor. Alguém alguma dúvida até aqui, gente? Aqui. O artigo 17 fala: é vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras penas pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique em pagamento isolado de multa. Ou seja, falou de dinheiro e falou de cesta básica, foge no artigo 17. E aí eu quero dizer uma dicasinha para vocês. Vai fazer exame de ordem? Estude o artigo 16. Ou ele vai cair na sua peça, ou ele vai cair em uma das 4 questões lá, que acaba virando até 10 questões, né? Na minha prova de OAB era 10 questões. O cara fazia uma pergunta, mais 2, 3 outras para a gente responder, que acaba virando 10. A prova da OAB cada vez fica mais difícil. Passe logo. Então, ou vai estar na sua prova de primeira, está lá misturada nas questões de processo penal, legislação especial, ou vai estar na sua prova de segunda. Então, estude o artigo 16, que certamente ele vai te assolar na sua prova de exame da ordem. Tudo bem? Já aqui no artigo 18 até o artigo 24A são das medidas protetivas, que eu não vou fazer leitura delas, tá? Porque é um rol taxativo, depois vocês façam uma leitura mais tranquila desses artigos aqui. E aí venho ao artigo 24A, que é o único crime que nós temos na Lei 11.340, que é totalmente específico daquele indivíduo que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas nesta lei. Ou seja, do artigo 18 até o artigo 24, se houver o ferimento de uma dessas daqui, aí nós temos o 24A. E aí, novamente, a crítica a esse artigo aqui, que já vi um caso, tá? Chegou para nós na época que eu era voluntário lá na UFMT. Você quer ser professor? Vou dar uma dica para você. Vai lá na UFMT, pessoal, eu quero ser professor voluntário. O que eles mais querem é professor voluntário. Eu trabalhei um ano e pouco lá como professor voluntário para ter um know-how, né? Para você criar um corpo, né? E é legal você colocar no seu currículo lá que você foi voluntário na UF. E aí chegou um caso lá de um cara que, Juliano, recebeu a polícia em sua casa com as medidas protetivas. Ele pegou as medidas protetivas, foi lá na mulher. É uma crítica por conta do nosso cenário, tá? Essa risada é uma crítica. Bateu na mulher, bateu na mulher, moeu ela no cacete, no serviço dela, rasgou as medidas protetivas e jogou em cima dela. Então veja, é um cenário caótico, cenário de violência doméstica, tá? Todos esses artigos que temos aqui, todos esses dispositivos são totalmente válidos, mas é claro que se nós colocarmos eles em prática, tá? O artigo 16 eu acho mitigado, as medidas protetivas eu acho mitigadas, o próprio feminicídio, e esse é o meu combate, é mitigado, tá? Então, de nada vale nós termos um ordenamento jurídico, legislativo, se na prática a gente não executa, ok? Já são 10h46, eu já falei demais, 45 minutos falando. Eu acho que já está satisfatório. Na nossa próxima aula a gente exaure algumas questões aqui que restaram de procedimento mesmo administrativo, que não vão ter problema aqui. E aí eu já falo sobre a atualização que teve, abro a atualização, a lei de atualização, que falam sobre a consignação das medidas protetivas, que agora pode ser até mesmo pela autoridade policial.
Então, no nosso próximo encontro, a gente exaure as atualizações. Na quarta-feira, eu passo uma atividade já para a gente fazer, como parcial, valendo como parcial. Vamos peticionar, tá? E na nossa próxima aula, na segunda-feira, a gente faz uma aula de crimes contra a droga, crimes de droga, crimes de tóxicos, ok? Deixa eu parar essa gravação para responder perguntas e dirimir assuntos.